Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Já falamos sobre saber dizer não, mas será que ao longo destes episódios já aprendeste a definir os teus limites? O meu nome é Mário Portela, bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Palavra é lei, é a tua vez. Quem cala consente. Cansada de gurus que prometem o nirvana, mas que só te entregam faturas exorbitantes? Achas que alinhar os chakras com cristais importados do AliExpress é a solução para os problemas amorosos? Então prepara-te para conhecer a Ana Catarina. Aos 23 anos, com um mestrado em Economia e a arrastar-se numa série de más escolhas, ela mergulha de cabeça no universo caricato e dispendioso das terapias holísticas. É uma sátira mordaz à indústria do bem-estar. No meu mais recente livro, Tarot Não Obrigado, prometo-te gargalhadas, prometo-te pensamento, prometo-te reviravoltas inesperadas e, acima de tudo, mais do que um livro, prometo-te um audiodrama nesta história única que eu preparei para ti. Tarot Não Obrigado, disponível na Amazon. Tarot não obrigado. Para que cartas, para que sinais? Ai, deixa-me. Sabes qual é a diferença entre ti e uma porta? É que a porta tem fechadura. Tu não tens fechadura nenhuma. Vá, pensavas que te estava a insultar. Mas não, estava apenas a alertar-te para não existir uma forma fácil de te abrires. Afinal de contas, é para isso que estás aqui no Quem Cala Consente, no episódio 152. Eu sou Mário Portela e hoje vamos continuar a olhar para o espelho sem filtros do Instagram. Hoje vamos revisitar uma verdade que dói mais do que pisar descalço num Lego às 3 da manhã. Tu transformaste-te numa lixeira emocional de toda a gente à tua volta. Mas não foste só tu. Foste tu, fui eu, fomos todos nós. É uma forma natural de convivência humana que eu sei que é triste, é um facto, mas todos temos de aprender a lidar com isso. O pior é que alguns ainda se riem quando recebem a lixeira emocional de todos os outros. Segundo um estudo recente da Organização Mundial de Saúde, 76% das pessoas relatam sintomas de esgotamento emocional diretamente relacionados com a incapacidade de estabelecerem limites saudáveis. 3/4 da população mundial está literalmente a morrer por não saber dizer não. 3/4. Se isto fosse uma doença contagiosa, já tínhamos declarado estado de pandemia e fechado as fronteiras. Só que não é uma doença. Pois não. É uma escolha. Uma escolha que todos podemos fazer todos os dias. Quando acordamos e decidimos que a nossa energia, o nosso tempo, a nossa sanidade mental são propriedade pública. Como se fosses um parque infantil onde toda a gente pode vir despejar as suas frustrações, os seus dramas, as suas responsabilidades, as suas loucuras e não querem assumir. E tu, bem, tu aceitas sempre, porque está tudo bem, porque não é nada, porque tens medo do conflito como um vampiro tem medo de alho. Preferes morrer lentamente por dentro a ter uma conversa desconfortável, preferes ser o capacho emocional de toda a gente a arriscar que alguém te chame egoísta. Egoísta é aquela palavra que te assombra desde criança, e isto porque socialmente fomos injetados com a ideia de que qualquer coisa que faças por ti é egoísmo. É aquela voz que te sussurra que se não des tudo de ti aos outros, se não te sacrificares constantemente, és uma pessoa má, és uma pessoa egoísta. E uma pessoa egoísta, dizem as injeções sociais, é uma pessoa que não merece amor, uma pessoa que vai ficar sozinha. Então, tu, eu,
todos nós acabamos por ir aceitando sem definir limites. Aceitamos que o colega de trabalho nos trate como se fôssemos terapeuta pessoal durante um horário de expediente. Aceitamos que o chefe nos ligue ao fim de semana porque é só uma coisinha rápida. Aceitamos que os nossos amigos só apareçam quando precisam de nós. Aceitamos que a nossa família nos use como banco emocional e às vezes como banco financeiro. E o que fazem? Se for emocionalmente, depositam problemas e nunca fazem levantamentos de apoio. E sabes porquê? Porque será que confundimos relações profissionais com amizades? Falamos disso num episódio. Quando vamos trabalhar não vamos fazer amigos. Porque será que pensamos que no nosso trabalho é como estarmos num casamento e não num contrato profissional? Porque será que acreditamos que se não formos indispensáveis vão acabar por nos dispensar? E então tornamo-nos num sim ambulante, a pessoa que nunca diz não, que está sempre disponível, que resolve tudo. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando és tudo para todos, não és nada para ninguém. Incluindo para ti próprio. E depois há aquela confusão fatal entre amor e abuso. É uma cereja no topo do bolo da autodestruição. Muitos de nós pensam que o amor é aceitar tudo, perdoar tudo, engolir tudo. Que se alguém te ama, tens de aceitar os maus tratos, as manipulações, as chantagens emocionais, como se o amor fosse uma licença para te pisarem. Só que não é. Nunca foi. Amor não é aceitar abuso. Amor é exigir respeito. Amor é ter limites. Amor é dizer não quando algo te faz mal, mesmo que venha de quem dizes amar. Mas tu não sabes isso, pois não? Nem tu, nem a grande maioria das pessoas à face da Terra. Porque ninguém nos explicou, nos alertou para este problema da definição de limites. Porque nós crescemos numa casa onde os limites eram linhas imaginárias que se moviam conforme a conveniência dos outros. Onde aprendemos que o nosso valor dependia de quanto nós conseguíamos dar. E não de quanto nós realmente valíamos por simplesmente existir, estar, fazer alguma coisa. E agora? Bem, agora somos adultos. Só que adultos que não sabem onde acaba e começam os outros. Que se sentem culpados por ter necessidades próprias, que pedem desculpa por existir, que se sacrificam constantemente na esperança de que alguém, algum dia, nos dê amor, validação, tudo aquilo que nunca aprendemos a dar a nós mesmos. E depois, se calhar, estás cansado. Claro que estás. Estás tu e todos aqueles que vão lidando com esta dificuldade em definir limites. Estás exausto de carregar o peso emocional de toda a gente. Estás farto de ser a solução para os problemas dos outros. Enquanto os teus problemas se acumulam como roupa suja num quarto. Estás saturado de dar e nunca receber. E sabes o que é mais trágico? É que quem se encontra nesta posição pensa que isto é normal, que é assim que as relações funcionam, que é assim que se vive coisas da vida. Só que não é assim que se vive. Se chegaste até aqui e estás com um nó na garganta, se reconheces cada palavra que eu te disse, então está na altura de perceberes a ciência por detrás desta autossabotagem. Está na altura de perceber que não é não. Mais uma porta que se abre, mais um pedido que chega, e eu aqui parado, entre o que devo e o que quero. Quantas vezes disse sim quando o peito gritava não? Quantas vezes me perdi na vontade de agradar? Não é não, é proteção. Não é não, é libertação.
lavagem do cérebro. Agora que te confrontei com a realidade brutal da existência da maioria da população como um capacho universal, um capacho emocional, vamos mergulhar na ciência que explica porque é que o cérebro parece estar constantemente a conspirar contra nós. Porque é que nós somos assim? Porque é que não conseguimos dizer não? Porque é que nos sentimos fisicamente mal quando alguém não gosta de nós? E a resposta está dentro da cabeça, literalmente. O teu cérebro é uma máquina de sobrevivência de 300 mil anos que ainda pensa que vives numa caverna rodeado de leões. E para esse cérebro primitivo, ser rejeitado pelo grupo significa morrer. Significa ficar sozinho na savana, a ser devorado por predadores. Por isso, o cérebro desenvolveu um sistema de alarme tão sensível à rejeição social que prefere que te mates lentamente a arriscar ser excluído e morrer sozinho. Quando alguém te rejeita, quando alguém não gosta de ti, quando sentes que podes ser abandonado, o teu cérebro ativa as mesmas regiões que se ativam quando sentes uma dor física. É a chamada dor da rejeição. E esta dor é literal, não é um drama, não é um exagero, é neurociência pura. O teu anterior cingulado e a tua ínsula direita disparam como se tivesses partido uma perna. E o que é que o teu cérebro faz para evitar esta dor? Programa-te para seres agradável, para dizeres sim, para nunca contrariares nada nem ninguém, para seres o que os outros querem que tu sejas, mesmo que isso signifique trair quem tu realmente és. Mas aqui está um problema. Este sistema que te mantinha vivo há 300 mil anos está agora a matar-te lentamente, a ti e à sociedade humana em geral. Porque nós já não vivemos em tribos de 30 pessoas, onde ser rejeitado significa morte certa. Nós vivemos numa sociedade de milhões, onde podemos escolher com quem nos relacionamos, onde o cérebro parece ainda não ter sido informado de que nós, até sozinhos, estamos melhor do que mal acompanhados. E depois há a química. A química que te vicia em ser necessário. Quando ajudas alguém, quando és útil, quando sentes que és indispensável, o teu cérebro vai libertar ocitocina, dopamina, as mesmas substâncias que se libertam quando comes um chocolate ou quando te apaixonas. Literalmente, tornas-te um viciado em ser necessário, um viciado em resolver os problemas dos outros. Quase o viciado em seres o herói da história de toda a gente, exceto da história que realmente interessa, que é a tua. E isto, na psicologia, chamamos de altruísmo patológico. Quando ajudar os outros deixa de ser uma escolha consciente e se torna numa compulsão. Quando não conseguimos parar de dar, porque isso nos dá a única dose de valor próprio que conhecemos. É como ser viciado em heroína, só que a droga é validação. E sabes onde é que isto tudo começou? Na tua infância. Claro que sim, é sempre assim. Porque é sempre na infância que a coisa se complica. Nós, quando éramos crianças, dependíamos literalmente dos adultos para sobreviver. Se os pais, progenitores, cuidadores nos rejeitassem, de facto morríamos. Por isso, o cérebro infantil desenvolveu estratégias para garantir que nunca serias abandonado. Eis a razão porque o cérebro de há 300 mil anos, da caverna dos leões, se mantém atualizado nos dias de hoje. Claro que, se os teus pais só te davam atenção quando eras bonzinho, aprendeste que o teu valor dependia de seres agradávelzinho. Se só te elogiavam quando tu ajudavas, aprendeste que a tua identidade é ser útil. Se te puniam quando expressavas necessidade própria, vontades e gostos, aprendeste que ter este género de coisas era perigoso. Estas vozes internas que nos controlam não são nossas. E já falamos disso em vários episódios anteriores. No episódio em que falamos desses pensamentos não serem nossos. Recordas-te? Estes pensamentos, esta forma de estar, são ecos dos nossos cuidadores primários. São ecos da nossa sociedade. Ou melhor, da nossa socialização. São ecos que se instalaram no nosso sistema nervoso como vírus emocionais. Cada vez que pensamos em dizer não, estas vozes vão sussurrar. Vão deixar de gostar de ti. Vais ficar sozinho. Estás a ser egoísta. Estás a ser mau. E o corpo acredita.
E o resultado? Vivemos num estado crónico de stress. O cortisol está constantemente elevado porque estamos sempre em modo de sobrevivência social. O nosso sistema imunitário está comprometido porque toda a nossa energia vai canalizada para agradar os outros. E o mais trágico é que nem nos apercebemos de que isto está a acontecer. Normalizamos este estado de tal forma, a um ponto, que causa exaustão emocional. Pensamos que é assim que se vive, que é normal sentirmos-nos cansados. Mesmo sobrecarregados se tiver de ser, sempre a dar mais do que aquilo que recebemos. Mas a ouvinte de quem cala consente, não é normal. É patológico. É uma doença. É o resultado de um cérebro que está a usar software de sobrevivência de 300 mil anos. Ou então, de quando tu tinhas 5. Mas há uma boa notícia. O teu cérebro é neuroplástico. Recordas-te? Falamos tantas vezes de neuroplasticidade. Ele pode mudar, ele pode aprender, pode ser programado. E é conscientemente que dás o primeiro passo. Porque tu não estás condenado a viver assim para sempre. E podes definir a qualquer altura que quando é não, é não. Caixas vazias no sótão, promessas que nunca cumpri, para mim mesmo esquecidas, enquanto cuidava de ti. Quantas vezes disse sim quando o peito gritava não? Quantas vezes me perdi na vontade de agradar? Não é não, é proteção. Não é não, é libertação. O maior sim que posso dar é saber quando recuar. Não é não, é respirar. Ferramentas que funcionam. Agora que já sabes que o teu cérebro está programado para te sabotar, vamos às ferramentas que realmente funcionam. Aquelas que aqui no Quem Cala Consente eu tento trazer e, mais do que uma vez, em vários episódios, eu as vou repetindo. Talvez a repetição funcione para auxiliar a percepção consciente de que temos de as usar. E tu não vieste aqui para te entreter? Vieste ouvir Quem Cala Consente para te transformar. Primeiro, tens de fazer uma autoavaliação honesta. E quando eu digo honesta, é brutalmente honesta. Sem filtros, sem desculpas, sem aquela voz interior que te sussurra: ai, mas desta vez é diferente. Não é não. Já falamos várias vezes sobre isso em episódios anteriores. E fui-te falando de um diário de pensamentos, aquela ferramenta que te permite fazer a radiografia dos teus padrões mentais à medida que vais conscientemente mudando a tua vida. Não é um diário cor-de-rosa onde tu escreves o teu dia-a-dia. É um bisturi emocional que te permite dissecar os teus comportamentos e perceber onde estás a sangrar energia. Quando alguém te pede algo e tu sentes aquele aperto no estômago, mas dizes sim na mesma, escreve sobre isso. Quando te sentes culpado por quereres tempo para ti, escreve sobre isso. Quando descobrires que passaste 3 horas a ouvir os problemas de alguém enquanto os teus se acumularam, escreve sobre isso. E depois, fazes a pergunta mágica que já exploramos em dezenas de episódios. Que idade tenho agora? Porque muitas vezes, quando não conseguimos dizer não, não é o adulto que está a responder. É a criança de 5 anos ou o troglodita de há 300 mil. Depois, se fores a episódios anteriores, eu aconselho-te a ouvir novamente aqueles em que falamos sobre comunicação assertiva. Se não ouviste, vai ouvir. Não vou repetir aqui o que já expliquei em detalhe, mas vou dizer-te apenas: saber dizer não é uma competência que tu podes desenvolver. É como conduzir e cozinhar. Não nasce contigo, aprende-se, pratica-se, aperfeiçoa-se. Mas agora vamos a algo novo que nunca exploramos em detalhe: o teu perímetro de segurança emocional. Imagina que tu és uma casa, atualmente. Uma casa sem portas, sem janelas, sem vedações. Qualquer pessoa entra quando quer, mexe no que quer, deixa o lixo onde quer. É a altura de construir um perímetro.
Este perímetro define-se por 3 T's, se quiseres. Tempo, território e temas. O tempo refere-se a quando tu estás disponível e quando tu não estás. Se trabalhas das 9 às 6 e 1 minuto, já não estás disponível para questões profissionais. Ponto final. Se é domingo e é o teu dia de folga, ou se estás de férias, estás de férias. Não estás fora do trabalho, mas disponível para emergências. Define o teu tempo para cada coisa da tua vida. E depois o território. O território é o teu espaço físico e emocional. O teu quarto é teu. O teu carro é teu. A tua secretária é tua. Não tens de partilhar tudo com toda a gente. Não tens de ser acessível 24 horas por dia. Não tens de estar sempre on para os outros. O que é teu e deve ser usado como tal. E depois, temas. Temas são os assuntos sobre os quais estás disposto a falar e aqueles sobre os quais tu não estás. Define-os bem. Não tens de ser o terapeuta não oficial de toda a gente. Não tens de ouvir os dramas conjugais dos teus colegas. Não tens de aturar manias e loucuras familiares. Não tens de ser o depósito de frustração dos outros só porque gostas deles. E quando alguém tenta violar este perímetro dos 3 T's, do teu tempo, do teu território, dos teus temas, especialmente no ambiente profissional, usa aquilo que eu chamo de um desvio elegante. Não és rude, não és agressivo, mas redirecionas. Quando um colega começa a despejar os seus problemas conjugais ou pessoais em cima de ti durante o horário de trabalho, diz qualquer coisa como: percebo que estás a passar por uma fase difícil, mas agora vamos nos concentrar neste projeto. Ou talvez seja melhor falares com alguém que te possa mesmo ajudar. Ou quando a tua chefe te liga ao fim de semana, não atendas. E na segunda-feira respondes e dizes qualquer coisa como: vi que ligou ontem. Como era fim de semana, não estava disponível. Em que posso ajudar hoje? Simples, direto, sem drama. O desvio elegante funciona porque não se ataca pessoas, mas protegemos o nosso tempo, território, tema. Nunca se diz a alguém: és uma chata. Dizes: não estou disponível. Nunca se diz: os teus problemas não me interessam, mas podes dizer: talvez seja melhor procurar ajuda especializada. Por fim, e porque falar de família é sempre difícil, não te esqueças de visitar o episódio em que falamos de reparentalização consciente, porque aí exploramos esta solução para saber dizer não em profundidade. E a ideia é simples: torna-te o pai ou a mãe que a tua criança interior precisa. Tu tens direito a proteger-te. Finalmente, tenho que te dar uma sugestão para a gestão da tua vida, gestão da tua energia. Se não sabes como fazer prioridades, se não sabes como dirigir o teu pensamento, como decidir onde investir o teu tempo e a tua atenção, então, se calhar precisas de ler o meu livro Não Te Preocupes, que está disponível na Amazon. É um guia definitivo para pensar no que realmente interessa e deixares de desperdiçar energia mental em coisas que não podes controlar. Todas estas ferramentas funcionam, mas apenas no dia, no momento em que tu decides praticá-las. Não basta saber que existe. Tens de as implementar, dia após dia, até se tornarem automáticas, até o teu sistema nervoso neuroplástico perceber que é seguro ter limites, que é seguro dizer não, porque não, é proteção. É realismo, não é não, é proteção. Não é não, é libertação. O maior sim que posso dar é saber quando recuar. Não é respirar. O maior sim da tua vida é quando começares a aplicar estas práticas
e descobrires algo de extraordinário. Descobrir que não é não e tu podes dizê-lo. Cada não que dizes a algo que te esgota é um sim à tua energia. Cada não que dizes a uma relação tóxica é um sim à tua sanidade mental. Cada não que dizes a um pedido abusivo é um sim ao teu valor próprio. Cada não que tu disseres ao que não te serve é um sim ao que realmente importa. Porque afinal de contas, o que não te faz bem, não te faz falta. Não vamos ser líricos, algumas pessoas vão ficar chateadas contigo. Sim, alguns vão tentar manipular-te para tu voltares ao papel de capacho que sempre desempenhaste. E sim, vais sentir culpa no início, porque o teu cérebro vai interpretar isto como perigoso. Mas sabes que mais? É o preço da liberdade. E isso é o custo de tu recuperares a tua vida. E vale cada segundo de desconforto, vale cada relação que se perde no caminho, vale cada momento de ansiedade que se sente quando se estabelece um limite de facto. Porque do outro lado está a tua integridade, a tua autenticidade, a tua consciência e, claro, o teu plano para tu viveres em pleno. Afinal de contas, esse é o propósito do Quem Cala Consente. Não é apenas para ouvires uns episódios e sentir-te bem durante meia horinha. É sobre transformar-te fundamentalmente. Em especial, como te relacionas contigo e com o teu mundo. É sobre passares de uma existência reativa para uma vida consciente e intencional. Que só funciona se tu agires. Se chegaste até aqui, se ouviste este episódio até ao fim, é porque algo em ti sabe que tu mereces mais. É porque algo em ti sabe que esta não é a vida que vieste cá a viver. Algo em ti está pronto para mudar. Algo em ti quer ir mais longe. Por isso, vou pedir-te algo. Se este episódio te tocou, se reconheceste a tua história nestas palavras, se sentiste que te foi útil, percebe que pode ser útil a muito mais gente. Não sejas mais uma pessoa que consome o conteúdo e não age. Primeiro, subscreves o podcast. Não porque eu preciso de números, mas porque tu precisas do compromisso. Porque tu, quando subscreves, estás a dizer ao universo que estás pronto para te transformar. Estás a dizer ao teu mundo que queres criar um ritual de crescimento pessoal que te vai acompanhar semana após semana. E claro, partilha este episódio. Partilhar com alguém que sabes que precisa de ouvir isto é elevar os outros enquanto te elevas a ti próprio. Terceiro, implementa pelo menos uma das ferramentas que partilhei hoje. Nem que seja só uma. Começa pelo perímetro de segurança emocional, por exemplo. Escolhe um dos 3 T's e estabelece limite claro. Hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. E é por teres estado comigo neste episódio todo, por fazeres parte desta jornada de transformação, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Se quiseres ir mais fundo, se quiseres mais ferramentas, conversa comigo, envia-me um e-mail, fala, conta-me a tua história, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.